Este programa é livre para todos os públicos. Como é bom chegar até você, como é bom saber que você está aí e assim podermos desfrutar como grandes privilegiados de cada pessoa que por aqui passa. Nosso programa, ele tem essa intenção de mostrar para cada um de nós que o seguimento de Jesus não requer somente numa resolução de problemas, muito menos que nós vamos trilhar um caminho somente de alegrias e sorrisos. Não é bem assim. O nosso programa é Gente de Fé, justamente para trazer a clareza para aquilo que Jesus mesmo disse àqueles que queriam segui-lo. Quem quiser seguir-me, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Mas com uma certeza, Ele estaria conosco e estará conosco até o fim dos tempos. E hoje não será um convidado, mas serão 2 convidados, que é o André e a Vanessa. Bem-vindos, obrigado por aceitarem os nossos convites. Obrigada, boa noite. Vocês são casados já há quase 5 anos, não é isso? 4 anos? 4 anos. 4 anos de casados. Me conte um pouquinho quem são vocês, de onde vocês vêm, como vocês se conheceram. Quem é que fala? Pode ser você, meu bem. Bom, 36 anos de vida. Nesses 36 anos eu vim conhecer a Deus com 7 para 8 anos na catequese. Eu lembro até hoje que a primeira coisa que eu fiz na igreja foi entrar com uma Bíblia, né? Olha só. Então isso faz muitos e muitos anos, acho que foi no ano de 95. E de lá para cá eu fui me aprofundando cada vez mais na fé. Então, em 95 fiz esse trabalho, em seguida entrei na catequese. Da catequese, continuei, tive um afastamento da igreja, ali, como a maioria dos jovens tem, né? Como o bispo da minha diocese dizia, o ex-bispo Dom Fernando Legal, é o cara que faz a primeira comunhão, parece o Doril, tomou, sumiu, né? Também fui assim, padre, assim, também fui assim. Também fui assim. Em 2009, eu entrei no Crisma. E aí no Crisma eu participei de um retiro com a Aliança de Misericórdia, chamado Yeshua, hoje se chama Talitha Kum, onde eu conheci a pessoa do Espírito Santo. Que coisa boa. E dali eu voltei aquele amor a Jesus Cristo, aquele amor à igreja e me joguei de cabeça. Quando você fala que você conheceu Jesus Cristo na Crisma, na primeira Eucaristia, significa que você não recebia essa catequese em casa? Como é que era? Não, padre, porque os meus pais, embora fossem católicos, né, e tem um dado importante, meu pai ele pegava no meu pé para ir na missa. Hoje ele é um católico mais de BGL, vai uma vez ou outra, ele acompanha missa pela TV, então ele não é tão assíduo. Mas quando eu falo que eu não conhecia, porque eu não tinha tido esse encontro pessoal. Entendi. Você só ouvia falar. Isso, é como se fosse uma diferença entre alguém que está num livro e alguém que está vivo. Né? Uma biografia e alguém que eu me relaciono. Entendi. Então, esse marco da minha história é quando verdadeiramente a gente entende quem é Jesus e qual é o papel fundamental dele na nossa vida. E foi ali que eu comecei a conhecer Jesus. Entendi. E você, Vanessa, como é que Jesus entrou na sua vida? Entrou na sua vida? Já veio? Como é que foi, assim, como seu marido? Como é que foi? É diferente a caminhada. Eu também, católica de BGE, conhecia Jesus, né? Fui batizada, fui criada no interior do Amazonas, né? Minha mãe morava lá, meu pai que depois... Que cidade que é? São Sebastião da Tumã. São Sebastião. E aí meus pais se separaram, meu pai voltou para Manaus depois de um tempo, eu continuei com a minha mãe no interior até os 15 anos. Mas durante esse tempo, minha mãe ainda me botou para fazer a Crisma junto com a primeira Eucaristia. Acredito que foram, assim, fundamentais para o meu crescimento na fé, ter esses primeiros sacramento, né, dentro da igreja. E chegou um momento, eu acredito que todos nós, durante a caminhada, vai vivendo na questão de você se decidir por Deus. E eu acredito assim que foi muitas batalhas dentro de mim, diante da realidade que eu vivia, né, com todos, meu pai. Eu ainda cheguei a morar em outro lugar e
que foi em Natal, inclusive, depois. Eu me mudei para lá com a minha madrinha. Saiu do Amazonas, foi E para o Rio Grande do Norte. Fui para Manaus, depois fui para Natal, Uhum. mas pulando para essa parte aí, lá eu tive uma experiência com Deus também, num seminário. Minha tia era muito assídua como católica, né? Estava vivendo essa experiência de aprofundamento na fé e também começou a me levar. E ali eu tive uma primeira experiência que Deus era vivo, um Deus, né? Um Deus que eu não ouvia mais só alguém dizer, Deus, igreja. Não, eu conheci realmente Deus. Mas ali também tinha uma luta interior. Dentro de mim, aquela mulher velha ainda dizia assim, não, mas eu quero aproveitar a vida, o mundo. Do jeito que eu conheci, né? A primeira vez que eu tive essa experiência, eu já estava com 19, 20 anos. Então, ainda tinha, né? Aí eu voltei para Manaus. Aí eu fiquei um tempo, aí nesse tempo que eu estava com a minha tia, eu estava buscando os sacramentos da confissão, eucaristia. Quando eu voltei para Manaus, eu me afastei bastante e eu ficava relutando comigo, tipo assim, não preciso. Aí eu lembro que eu morava próximo da igreja lá na matriz mesmo do centro de Manaus e eu lembro que tocavam os sinos e eu conseguia ouvir de casa. E tocava aqueles sinos, e eu sabia que era da missa, e eu ficava ouvindo como se me chamasse e ao mesmo tempo relutando. Para mim, os sinos têm um significado muito assim especial nesse ponto. Só essa uma palavrinha sobre essa questão do sino, mas é justamente isso. É já a tradição da igreja que o sino é a voz de Deus. Deus, né? Eu é entendo. Deus chamando, vem, vai começar. E ficava assim, dentro de mim, eu ficava ouvindo, parece. E ao mesmo tempo dentro de mim, lutando. Não, eu quero viver sem Deus. Mas eu lembro que esse ano de 2014, foi um ano divisor. Porque ao mesmo tempo eu quis me afastar e quanto mais eu me afastei de Deus, pior eu ficava. Né? Estava entrando numa depressão, sentia que eu já ia sendo mais perseguida espiritualmente. Eu lembro que chegou um momento que eu voltei para a casa da minha mãe no interior, no final de dezembro. E lá eu fui numa missa, estava tendo já era janeiro, já estava tendo uma missa do padroeiro de São Sebastião. E eu fui, estava tendo todos os dias. Não é comum, né, no interior, ter todos os dias. E eu comecei a passar mal nessa missa, me senti mal. E eu fiquei, meu Deus, eu estou muito afastada. Eu estou precisando voltar. E eu lembro que eu consegui ir na missa durante o tempo que eu estava lá. E depois, num dia desses, eu falei para Deus, eu estou cansada de lutar. Eu disse, eu cheguei no meu quarto, me ajoelhei depois dessa missa. Eu não quero mais viver desse jeito. Eu disse, foi um ano muito difícil para nós dois. Eu não quero mais ficar lutando contigo. Eu disse, está mais difícil para o meu lado, porque quanto mais eu tento lutar para não viver o que tu me pede, eu mais fico ruim. E eu lembro que eu disse, né, fiz ali meu voto com Deus. Disse também que eu queria, se eu tivesse que ir para a igreja, que eu encontrasse pessoas que eu pudesse caminhar. Né? Porque eu sempre olhava, quando eu me lembro que quando eu estava na Crisma, no interior, e eu fui para Manaus, eu ia nas igrejas, mas eu não encontrava pessoas, sei lá, grupos que eu pudesse me engajar. Eu entrava na igreja e me ficava perdida. Então foi por isso que eu falei para Deus. E aí quando eu estava em Manaus, já voltei, eu lembro que eu passei pela frente da igreja lá da matriz que eu ouvi os sinos e disse assim, eu já disse que eu vou voltar, tá? Eu disse, eu estou organizando e essa semana eu vou. E justamente para me apresentar, eu estou aqui para servir. E aí eu lembro que fui andar. No final da festa, eu fiquei lá em Manaus, do padroeiro de São Sebastião, né? Que é de frente ali para o Teatro Amazonas. E aí veio um missionário da comunidade Shalom. E ele veio, me chamou para um seminário, na época era o Renascer, né? E eu, na hora, olhei assim e disse, é Deus, né? É Deus que diz assim... E não perdeu tempo. Eu disse, porque é sempre Deus que vai. Não, a gente vai sim, mas Deus sempre se antecipa.
é Ele quem faz. E aí ok. Aí falou, mas se quiser tem um grupo agora, domingo, às 15 horas. Eu tô lá. E desde então, quando eu entrei com sede, bebendo, né, do carisma. Ingressei depois, um tempo de caminhada, ingressei na comunidade também. E no seminário eu renovei a minha experiência com Deus, porque eu tive aquela primeira, mas parece assim que eu ainda não estava totalmente mais ali, tudo fazia sentido. Você vai para a missa já não é um peso, você, sei lá, parece que cada palavra você consegue entender. Você abre a Bíblia, começa a fazer um estudo bíblico, nossa, como assim? Eu não entendia nem isso aqui, como agora eu entendo. E eu tive ali realmente cada vez mais experiências de que Deus olhar fixamente para mim, de onde Ele está, e saber que por onde eu ando, Ele se encontra. Então, ali, né, marca o início, 2015, foi dia 20 de 2015 quando eu recebi esse convite. E durante essa semana também eu fiz a oração para Deus, eu acho que foi dia 13 de janeiro. E eu nunca me esqueço, porque ali marcou uma parte muito importante da minha caminhada, né? Desde lá foram lutas, né? Porque você começa a ter uma experiência com Deus, acha que vai virar santo. Tô na igreja. E aí você começa a travar várias lutas. É por isso que vocês estão aqui, ó. É justamente esse o motivo. Você começa a travar várias lutas, toda a sua vida, né? Você começa a encarar a partir dali. E é bem isso mesmo, porque eu sempre enfatizo o porquê deste programa. Isso que você acabou de dizer. Muitas vezes a gente se ilude que nós vamos caminhar com Deus e não vamos ter mais nenhum problema. Não vamos ter mais nada, vai ser só mar de rosas. Só que a gente esquece que as rosas têm os espinhos. Sim. Né? E que o mais importante é que Ele permanece conosco. O Senhor permanece conosco. Mas aí você entrou, você começou a fazer parte da comunidade Shalom, como você disse, e foi ali que vocês se conheceram, André? Como é que foi esse encontro com a Vanessa? O nosso encontro se deu de uma maneira muito inusitada, porque eu tinha saído de um relacionamento em 2014 e eu tinha me colocado num período de espera, de escuta ali com Deus. E Deus foi me transformando, né, de diversas formas. Eu lembro que em 2018 eu peguei uma folha e eu escrevi as características da mulher que eu queria na minha vida. E toda quarta-feira, padre, como a igreja dedica para São José, eu rezava o terço de Nossa Senhora e de São José, pedindo a Deus alguém especial. E eu lembro que eu trabalhava numa empresa e tirei uma foto com um livro dessa empresa. Ela lá em Manaus, você morava onde? Em São Paulo. Você morava em São Paulo, aqui em São Paulo. Isso. E aí eu postei uma foto com um livro. Ela estava lendo, coincidência, um livro daquela mesma editora da empresa que eu trabalhava. Ela entrou em contato comigo e ali nós começamos a conversar. Fomos aprofundando. Pelas redes sociais, então? Pelas redes sociais. A gente se conhecia assim, de vista, já tinha rede social compartilhada, amigos em comuns. Mas você não lá em Manaus e ele aqui. Mas não aprofundado uma conversa, né, de vida, de sonhos, né? Conversa de rede social, aquela coisa bem informal e fria. Isso. Né? Na época, eu tinha buscado ele porque eu estava tendo um impasse com o meu formador. Eu queria ler um livro e aí eu soube que eu tinha que pedir autorização desse livro. E eu já tinha até lido outros e tinha me ajudado muito na minha transformação pessoal. Estava me ajudando bastante. E aí foi quando eu vi esse livro, eu tive que pedir, né, autorização e o meu formador disse que talvez daqui 2 anos. Deixa eu só explicar para as pessoas que às vezes não compreendem esse ponto. Você fazia parte da comunidade Shalom e você também. Sim. Né? Eu já era consagrado. Você já era consagrado e você estava no período inicial. Discipulado. Discipulado. E então, como membros, né, de uma instituição, seja ele qual for, né, como Shalom, a Aliança de Misericórdia, como você citou, a Canção Nova, enfim, nós temos os nossos formadores, os nossos superiores. Então, nós precisamos pedir. Porque você fala, mas pedir para ler um livro? Sim, faz parte do processo formativo, né? Não somente a questão do conteúdo do livro, mas principalmente
de se colocar nas mãos dos nossos superiores, né? Esse é o princípio da obediência, o voto da obediência que nós fazemos, né? Então, só para que você entenda um pouquinho isso. Ela pediu para o formador, mas precisa, faz parte. Então, e aí como eu tinha visto ele com o livro, né, eu quis conversar com ele, até para entender e ver se depois eu pudesse trazer, né, porque ele também Até então como irmãos de comunidade, Isso. irmãos da mesma comunidade Shalom. Se ele poderia, né, também estar me ajudando para poder falar com o meu formador. E dali começou a nossa conversa. Entendi. Como amigos, aprofundando. Nessa época eu também estava doente, eu já estava um pouco afastada da comunidade. Eu tinha adoecido durante o acampes, e aí eu tive uma pneumonia. Então eu já estava bastante assim, um pouco afastada de não conseguir fisicamente, mas estar dentro da comunidade, de ir. E depois eu descobri que também veio aí atrás uma depressão, né? E foi também nesse período aí que eu me desliguei da comunidade, né? Porque os valores ali não estavam muito alinhados quando eu estava doente, enfim. Então, e nesse tempo a gente foi aprofundando o nosso diálogo, quanto sonhos, quanto projetos, né? Uma das coisas que o André me perguntou, enquanto a gente, né, não tinha aprofundado o relacionamento, qual é o seu maior sonho? E eu disse que o meu era construir uma família, né? E o dele também era isso. Uhum. E a partir dali que a gente começou a trilhar esse caminho de relacionamento, de querer se ver, de querer aprofundar para um namoro. E aí você veio ou ele foi? Eu vim para São Paulo. Eu já tinha, na verdade, a intenção de vir, mas pro outro estado, do lado. E aí eu disse, não vou me propor, porque eu tive já namoros por distância e não dá certo. Então, né, a gente veio pra cá e eu já ainda estava tentando me recuperar, que eu estava, né, quando eu fui descobrindo aqui também que eu estava com depressão, meu corpo, parece que eu não estava ainda bem. Mas eu fui, graças a Deus, foi o tempo que a gente também foi se conhecendo melhor, e estreitando para aquilo que a gente queria de fato, que era construir uma família, né, e noivamos depois e até a gente organizar para o nosso casamento. Desse tempo foi quanto tempo? Os 9 meses. 9 meses. 9 meses de namoro, noivado até o casamento. Isso. Mas vocês já conversavam, isso 9 meses a partir do momento que você chega ou 9 meses contando tudo? A partir que ela chega. Ah, tá. Então você já, digamos assim, vocês já se conversavam já há um tempo. Isso. E nisso, então, vem o casamento e... Isso, em julho de 2018. Julho de 2018. Não, 19. 19. Deixa eu só fazer uma pergunta bem curiosa, André. Você disse que escreveu uma listinha com todas as características da mulher que você queria. Você encontrou essas características? Encontrei. E assim, padre, que eu comecei a entender? Que nós, por muitas vezes, por falta de foco, falta de clareza, a gente entra na vida de uma pessoa com uma boa intenção, mas às vezes desajustada. Às vezes existem valores e coisas que são importantes para mim e para a pessoa que eu estou me envolvendo não são. Quando você está no período de namoro, é muito bom você descobrir isso, até antes de entrar num namoro. Porque depois que você entra para desvincular, a pessoa vive um luto. E um luto, por muitas vezes, deixa traumas. E eu já tinha vivido por isso. Eu vivi uma depressão pós-relacionamento. E eu falei, eu não quero viver isso novamente. Entendi. Então eu peguei uma folha e falei, olha, a pessoa tem que ter essa visão de mundo aqui, ó. E coloquei os meus valores, a minha visão. E não fui assim, nossa, rígido, tem que ser desse jeito. Mas pelo menos assim, de 10 itens, 10 coisas, né, que tinha, pelo menos 7 tinha que bater, 6 tinha que bater. Porque tem outras coisas que o casal precisa negociar. E aí eu coloquei, por exemplo, a visão de mundo, onde a pessoa queria chegar. Com filhos, ela estava aberta à vida, se ela amava a Deus. Se ela tinha um valor saúde importante, se ela tinha o valor de estudo importante, qual era a ambição profissional, e fui colocando isso. Ou seja, não eram somente características físicas. Não, porque muito mais ter comportamentais, isso, porque às vezes também a pessoa vai pensar que foi uma mandinga que você não, fez pela coisa nesse sentido. Não, eu quero a pessoa morena, com cabelo preto, que veio...
Não, Mas não tem um foi fato, isso. padre, que é curioso. É. A Vanessa também fez um desenho desse. Ah, é, Vanessa? Foi. E no desenho ela colocava um homem mais alto que ela. Ah. Então eu acredito que num primeiro momento no relacionamento, a atração física ela é comum. primeira Mas eu só coisa. botei isso. E não Eu tem queria nada de alguém errado. maior que eu. Mas o tempo e o diálogo, eles têm que colaborar para que a pessoa lá na frente fale, pô, eu fiz a escolha certa. E é um mito que a gente tem às vezes dentro da igreja, né? Sim. Que Deus vai mandar a pessoa perfeita. Não é que Ele manda, Ele dá oportunidades para que eu faça a escolha certa. E aí entra também esse ponto muito importante, porque se a gente sempre fala, Deus vai mandar o seu José, Deus vai mandar a sua Maria. Eu concordo, discordo um pouco disso. Por quê? Porque Deus vai mandar, vamos supor, né, que eu fosse solteiro, a Deus vai mandar a minha Maria. E se eu não encontrasse com essa Maria? Então quer dizer que eu seria infeliz o resto da vida? Não, Deus nos dá oportunidades. E nós nos responsabilizamos. Então essa listinha que vocês dois fizeram traz para vocês a responsabilidade do compromisso que vocês assumiram. Isso. E Né? tem uma coisa interessante, padre. Aí ela sabe disso. Todas as conversas que eu tinha com a Vanessa, nesse período de aproximação da rede social, até ela vir morar em São Paulo, eram em torno dessas características que eu valorizava numa mulher. E a gente foi construindo esse relacionamento, e ela também, em torno dos nossos valores, da nossa visão de futuro, de onde nós queremos chegar juntos. E aí foi. Isso, tá vendo? Solteiro que quer casar, dobre seus joelhos, reze, mas tenha muito claro a pessoa, as características da pessoa que vai caminhar com você até que a morte o separe. Já pensou, padre, como deve ser é uma tortura para quem é solteiro? Por exemplo, casa com alguém que valoriza muito viajar, sair, e a pessoa quando chega sexta-feira ela quer entrar na casa dela, só sair para ir na missa, voltar para casa e ficar lá esticada no final de semana. Não tem nada de errado, mas são características diferentes. Mas dentro de um relacionamento, se isso não é bem alinhado, causa um estresse desnecessário. É porque as diferenças elas sempre vão existir, Sempre obviamente, vão. porque Com são certeza. duas pessoas. Sim. Mas essas diferenças não podem ser divergências, Sim. né? Elas têm que encontrar um ponto de convergência para que as diferenças somem, né? Não simplesmente dividam. Porque eu também parto do princípio que assim, ninguém se completa com o outro. Deus nos criou inteiros, né? Deus criou a Vanessa inteira, Deus criou o André inteiro. Mas um chegou na vida do outro não para complementar, mas para somar, né? E aí somando, partindo das características, olha, eu penso assim, então a pessoa que não vai pensar diferente, vai ser muito difícil. Então é bem assim mesmo. Parabéns para vocês. E agora vocês têm que olhar até vir os netos, os bisnetos, e até quando permitir que vocês estejam nesse mundo, olhem sempre para essa listinha e fala, meu amor, até que a morte nos separe. Mas aí, casaram-se e aí vem o sonho de, pelo menos, creio eu, de todo casal, Sim. né? De ser pai e mãe. Sim. É bem interessante, porque eu estava com 6 meses, né, de casados. E eu lembro que, como a gente já fazia o método Billings, e aí fica aquelas dúvidas, né? Será que não consigo engravidar, alguma coisa? E aí quando eu lembro que a gente foi numa missa, inclusive da Canção Nova, com o padre... O senhor estava lá, foi aquela última missa que o padre Marlon presidiu na igreja do Líbano. Sim. Em Um cerco de Jericó, se não me 2019. engano, pelas famílias. Pelas famílias, justamente. 2019. A gente foi lá nessa missa. E eu lembro que tem uma imagem de Nossa Senhora enorme lá, né? Tem. Eu nunca tinha ido, foi a primeira vez. E na minha visão, eu tinha a impressão que ela estava grávida. Eu olhei para ela assim, parecia assim que estava meio saliente aqui. E o André disse que não era. Com todo respeito, meio buchudinha, né? Ela começou a aparecer. Eu não sei, é a minha cabeça. Aí eu lembro que o André até tinha saído nesse momento para pegar o negócio lá na cafeteria. E eu fiquei olhando lá e eu disse assim, Maria, você tá tão bonita, grávida. Eu disse, se for da vontade de Deus, eu já quero. E eu lembro que eu falei isso. E aí, passou 15 dias depois, eu já fui mostrando os sinais de diferente.
E eu falei, meu Deus, Nossa Senhora ouviu minha oração, né? E aí, quando foi em janeiro, a gente teve o positivo, né, da gravidez. Já veio mesmo o positivo. E nesse mesmo dia também a minha sogra estava fazendo uma limpeza lá e eu acabei escorregando e caindo, né? E nesse momento é que a gente começou ali ter um novo desafio, né, a partir dali. E aí este novo desafio é que nós vamos falar daqui a pouquinho, no segundo bloco, porque não é somente um grande desafio, mas um grande dom que Deus preparou para vocês. Sim. Então, não saia daí, nós vamos voltar daqui a pouquinho. Mas antes de sair, eu queria fazer uma pergunta a você. Primeira coisa, quais são os teus maiores sonhos? Cada um aqui sonhou e escreveu e apresentou a Deus. Só que não somente apresentou, mas submeteu a Deus aquilo que eles sonhavam. Se encontraram. Será que você está fazendo a mesma coisa? E se Deus trouxer este sonho, você está disposto a arcar com todas as consequências dele? Porque muitas vezes nós pensamos somente no sonho, mas e as consequências desse sonho? É o que nós vamos ouvir daqui a pouquinho, no segundo bloco do testemunho da Vanessa e do André. Não saia daí, nós voltamos já já. O que você tem pedido para Deus? E dentro daquilo que você tem pedido, você tem arcado com as consequências? Tem sido tranquilo? Tem te trazido algum tipo de sentimento de impotência, de revolta, ou até mesmo de dizer, por que eu fui fazer isso? Lembrando sempre que, por mais difícil que seja, Deus tem sempre o melhor para nós. Pode ser que no início nós não entendamos o que é que Ele nos apresenta, o caminho que Ele está nos apresentando, mas sempre é o melhor para nós. Por que, Padre? Por que carregar a cruz é o melhor para nós? Eu sempre gosto de dizer que todas as nossas labutas vividas nesta terra nos elimina o tempo de purgatório. Então aproveite cada uma das situações que você vive, oferte a Deus com um sorriso no rosto e tenha certeza, Ele vai se lembrar disso no final da sua vida. Só que esse casal que hoje nós estamos conversando, Vanessa e André, não estão sendo apenas purificados, não é essa a questão, né? Mas é um grande presente que vocês receberam de poder, assim, ser pais de um filho de Deus. Só que não foi assim de uma maneira tão simples, tão tranquila a situação, até chegar ao nascimento do Rafael, que hoje está com 2 anos. 2 anos. Até que ele chegasse, houve aí uma grande labuta. Você estava dizendo, Vanessa, no final do primeiro bloco. Ali, diante da imagem de Nossa Senhora do Líbano, né, que é na Catedral Nossa Senhora do Líbano, você a viu já assim meia crescidinha no ventre e você aceitou. Eis-me aqui. E ali começaram já algumas coisas acontecendo. Nossa Senhora foi muito rápida, né? E como é que foi isso? Então, né, a gente teve ali o positivo, começamos esse novo desafio, porque nós acreditamos que naquela queda ali eu tive um deslocamento do meu saco gestacional. Eu comecei a ter os sangramentos. No início a gente parecia não algo... porque como antes do positivo eu tive uns sangramentos por conta da fecundação, eu achei que pudesse ser. Então, que tivesse vindo esse sangramento. Mas aí, continuou uns dias, eu disse, não, vamos no pronto-socorro. E lá eu descobri que o meu saco gestacional estava, né,
deslocado. Não estava totalmente, que tem que ficar, né? Totalmente o saco gestacional colado. Você estava com quantas semanas, mais ou menos? Eu já estava com ali? umas 6 semanas. Umas 6 semanas. É. E aí nós fomos e descobrimos isso, e aí foi passado a medicação para que eu pudesse ficar em repouso absoluto e para poder voltar a colar, né? Então tá bom. Como a gente tinha que fazer ali um acompanhamento semanal para poder ver como estava, eu acredito, acho que 1 ou 2 semanas depois disso, a gente descobriu que o útero estava irregular. E isso sim foi muito mais preocupante, né? Porque ali eu ouvi do médico, o André já até tinha saído no momento que eu fiz ali o exame, e ele disse assim, olha, na minha opinião, como médico, né, já vi várias outras situações, como o seu útero está irregular, a casa dele, né, a casinha que o bebê tem que crescer, se desenvolver, não está apropriada. Então o seu corpo vai colocar para fora. Então provavelmente essa gravidez não vai prosseguir. Né, eu ouvi, mas para mim sempre a palavra última é de Deus. Então, ok, continuamos. E aí, durante esse processo de repouso, de tomar medicação, de colar o saco gestacional, eu continuei sangrando, né? O sangramento todo dia, quando eu ia ver no banheiro, estava lá o sangramento. Já estava tendo umas ferradas também na barriga, eu senti. Eu acho que a pressão também de viver essa dúvida durante, né, esse processo foi muito perturbador. E bem no início, né? Se você estava ali com 6, 7 semanas, estava ali com... Isso. Né, falar de uma forma mais... 1 mês e meio, mais ou menos. Então, foi logo assim, vocês descobriram, tiveram o resultado positivo, logo depois essa situação. E a sentença do médico já assim, não vai segurar, vocês vão... Então foi uma coisa atrás da outra, né? A gente não teve toda aquela, sabe, empolgação, tô grávida. A festa, tudo. Então. Foi tipo, vivendo uma dúvida já desde o início e um medo. E nesse tempo, o André teve que viajar, ir para Floripa, para fazer um processo seletivo lá. E eu fiquei lá com a minha sogra. E eu comecei a sentir muito mais dores, o sangramento. E eu lembro que uma delas parece assim como se quisesse descer. E eu falava, não vai esperar o papai chegar. Eu dizia só isso. E aí eu lembro que quando ele chegou, eu falei, vamos, a gente tem que ir no pronto-socorro. Foi uns dias depois, acho que 2 dias. E quando a gente foi nesse dia no pronto-socorro, o médico teve que fazer o exame de toque. E eu falava, né, antes mesmo inclusive de entrar na sala do médico, eu tinha ido ao banheiro e senti o sangramento mais forte, dores. E aí quando eu entrei, ele fez todo o exame de toque, bastante inclusive, parece que queria revirar meu útero. E não sentia, disse sim, né, tudo indica que ele já está saindo, pelo que eu senti aqui no toque. Você pode, né, esperar para a gente ver se precisa fazer a curetagem ou se você quiser ir para casa, esperar que, né, o seu organismo vai fazer ali naturalmente. E aí a gente ficou assim, né, eu particularmente ainda fiquei um pouco incrédula, porque nesse ponto eu acho que eu vivi um embate dentro de mim da fé, sabe? Por exemplo, é o que o médico está falando e aquilo que eu quero acreditar. Por outro lado, às vezes a gente fica ali, né? Será que o que eu quero acreditar é uma ilusão? E aí entra ali a fé, né? E eu não sei, o André, ele pode falar um pouco por ele, mas eu vivi muito, muito isso durante esse curto período, né, que o médico falou. Sim. Até eu decidi de a gente ir na Igreja da Boa Morte. Quando o médico trouxe essa informação, eu olhava, era muito interessante, que eu olhava pro chão e parecia que o chão fazia ondas, porque parecia que você queria se enfiar debaixo do buraco, você queria sair dali. E nós sentamos na porta da sala do médico e ficou um tempo interminável de absoluto mais ou menos 30 minutos. Uhum. E, segundo o médico, a bolsa ia estourar, ia ter aqueles guichar de sangue, e isso não aconteceu. Ou seja, deixa eu só entender. Então,
vocês foram ao médico, o médico falou assim, fica aí porque vai ser agora. Foi isso que aconteceu? Tá para acontecer. Se fosse uma coisa assim, de raio de minutos, né? Entendi. E como ela já tinha sangrado minutos antes de entrar na sala, então ficou muito evidente. Uma cena que para mim ficou muito clara é que o médico, ao fazer os exames de toque, a mão dele saiu com sangue e pedaços de pele. Então dava a entender que o saco gestacional já tinha sido despedaçado na mão dele. E aí nós saímos dali e ela falou, olha, já que vai acontecer, que seja um momento mais reservado, não aqui. Então vamos para nossa casa? Eu falei, vamos. Daí fui lá, avisei o médico, tudo bem. Entramos no carro, fomos embora. E ela falou, vamos na igreja da Boa Morte? Eu falei, mas tem uma igreja aqui atrás. Ela falou, não, eu quero ir lá, porque o Santíssimo está exposto. Eu falei, tá bom. Padre, eu confesso que eu não sei como eu cheguei dali até a Boa Morte. Eu sei que nós fomos até lá. Só para assim, localizar, a Igreja da Boa Morte, ela fica ali, aqui em São Paulo, né? Próxima à Catedral de São Paulo, né? Isso. Catedral da Sé, só para localizar um pouquinho as pessoas que estão fora. Isso. E já era tarde, nunca tinha ido naquela igreja, assim, quase tarde da noite, como era aquele dia. Com adoração contínua, isso, né? Adoração contínua. E fomos conversando, assim, mas já fazendo planos e tentando nos prevenir de como seria, né? Mas Deus sempre dá um jeito de mudar a nossa história, né? Eu lembro que esse dia ela chegou, nós chegamos no carro, deixei dela subir, porque os degraus da igreja são altos. Ela foi à frente. Quando ela foi à frente, veio até mim um missionário, né? Hoje eu sei que o nome dele é Luiz Fernando. Conheci depois, né? Conversamos. Ele olhou bem nos meus olhos e falou assim, rapaz, tá tudo bem com você? Eu olhei bem pra ele, fiquei olhando. Não tá não. O que aconteceu? E eu contei, olha, a gente tava no médico, minha esposa está grávida, ela teve um sangramento e muito provavelmente meu filho morreu. E a gente veio aqui para adorar Jesus e tal. E nesse momento, padre, eu ouvi um barulho como de uma missa de cura e libertação, de louvor, de oração em línguas. E eu falei, esse barulho aqui é missa. Ele é... Quem que tá aí? É o padre Rodrigo? Ele falou, poxa, fala para ele que eu tô aqui. Se ele pode dar uma palavra de conforto, unção e tal. E aí nós ficamos ali, bem próximo do altar, adorando Jesus, mas o cansaço foi batendo, sabe? E nós pensamos em ir embora várias vezes. Até que o rapaz que ajuda o padre, o Ademilson, veio falar conosco, nos acolheu. E falou, olha, o padre já vem e tal. Espera mais um pouquinho, eu sei que já é tarde. E isso já era umas 10 passadas da noite. Então você imagina, tinha saído de casa às 7, estava com a grávida sem comer. E tudo isso acontecendo. E nós fomos, né, para a sala com o padre. E contamos o que aconteceu. Daí o padre, com muita fé, ele praticamente levantou a gente do chão. Mas espera aí, já teve os esguichamento de sangue? Ele falou, não. Então nós vamos rezar e Deus tem o melhor. E o padre foi até o armário, pegou a estola branca, e veio e começou a rezar por nós. E aí, padre, o senhor é da renovação, nós todos aqui acredito que somos, então nós começamos a rezar. E o padre, de uma maneira ousada, começou a pedir um milagre. E reza. E a gente estava de pé, e eu já com aquele trauma e aquela coisa em mim. E aí o padre deu uma bênção, sentamos, todo ele olhou para mim, ela olhou para ela. Vocês viram alguma coisa? Deus falou alguma coisa para vocês? Eu falei, não, então nós vamos rezar de novo. Eu falei, lá vem esse padre de novo, gente. É verdade, eu tô falando... E aí o padre foi mais ousado, ele pegou a minha mão, colocou em cima da barriga da Vanessa, colocou a mão dele, e ele disse mais ou menos assim, pela autoridade do meu sacerdócio, ventre e eu ordeno em nome de Jesus, volte à vida, sua função é dar a vida. Então eu te ordeno agora em nome de Jesus, volte a dar a vida. Restaura a saúde desse ventre, desse saco gestacional. E aí quem é de São Paulo vai entender, o padre Antonello, quando ele ministrava muito, que é o fundador da Aliança de Misericórdia, quando ele ministrava oração, e alguém ele soprava, como sinal ali do sopro de uma nova vida. E ele soprou. E nesse momento, padre, misturou cansaço com fé. Eu vi uma cortina escura e como se um raio passando e abrindo a palavra milagre. Eu proclamei, olha, o Senhor me dá a palavra de ciência, milagre. E esperei, né? Ali quieto. De repente, um intercessor fala assim, olha, eu vejo um menino correndo atrás de uma bola num gramado. E eu também tinha visto. Ela não proclamou, mas ela eu viu. vi, eu tava vendo. Só que eu nem... A mesma imagem da criança correndo. Quando ele proclamou que eu entendi o que era. E aí o padre começou a cantar que Deus era poderoso para fazer infinitamente mais, e cantou. Ok.
Acabou aquela oração, o padre conversou conosco, nos despediu e o intercessor foi embora conosco, ele morava perto de onde eu morava. Quando ele desceu do carro, ele falou, olha, mãe, não perca a fé, seu filho é um menino. E a Vanessa, desde que eu a conheço, ela é muito devota de São Rafael. Tanto que, quando ela conheceu a minha mãe pessoalmente, ela deu o ícone de São Rafael. E nós já tínhamos esse acordo. O nome do primeiro filho vai se chamar Rafael. E aí, padre, no dia seguinte nós fomos no hospital, já para fazer uma ultrassom. E quando eu fui na direção da sala, né, chegamos lá e falamos, vim aqui falar com um ginecologista e tal, né? E aí ele falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, você vai fazer ultrassom? Vou, então já vai lá, mas eu queria que fosse ao contrário, para ter mais tempo, sabe? E eu fico com o terço na mão, meio enrolado assim, sabe? E ele apertava o terço forte assim, dizendo assim, Senhor, não envergonha minha fé, não. Entramos na sala da ultrassonografia, o médico falou, olha mãe, você vai fazer hoje a ultrassom por cima da barriga, não precisa tirar ali a sua peça íntima. Tá bom, eu falei, meu Deus, o que vai acontecer? E eu tô aqui, né, ó. E olhando lá a cena, e ela me olhava, eu olhava, e nos dois quietos, né? Vamos. E esses médicos já não sabiam de nada do que tinha acontecido. Não, era outro, foi em outra clínica. Pensava que era um exame de rotina. Sim. E não falamos nada e tal, só falou que ela teve sangramento, e fomos, o único dado que nós demos, teve um sangramento. Aí, padre, ela deita, o médico pega o instrumento de leitura, né, e passa em cima da barriga dela. Quando ele passa, o coração do Rafael disparou. Aí eu comecei a chorar desesperadamente. O médico começou a dar as medidas do saco gestacional. Né? Quem é da área da saúde vai entender bem o que eu tô falando. Sim. E eu comecei a chorar. E a moça que estava anotando parou e olhou para mim. Pai, tá tudo bem? Eu falei assim, na medida do possível, tá tudo bem. E ela emoção. Muita emoção, muita. E aí o médico falou, mas o que tem? O senhor tá chorando muito. E eu chorava muito nessa hora. E eu contei. Aconteceu isso, nós somos médicos ontem, teve que enxar de sangue. Nós fomos na igreja. E aí, padre, foi interessante, porque esse fato, ele avivou a minha fé e a fé da Vanessa. Porque por mais que nós fôssemos de uma caminhada, como é própria de uma nova comunidade, nós íamos à missa, por rotina, não era mais amor. Nós íamos para uma adoração, mas vai estar lá o padre Marcelo Rossi, vai estar lá o Frei Gilson, vai estar lá o padre Anderson, e a gente ia lá para passar um tempo, para rezar um pouco. Mas aquela experiência de avivamento novamente do Deus que é vivo, nós não tínhamos. E aí saímos da sala ali para falar assim, foi um milagre, né? E o útero também voltou a ficar regular. Interessante. Estava tudo regular, segundo porque eu tenho um exame, né, que mostra que estava irregular umas semanas antes. E o novo, a partir daquele momento, que estava regular. Ou seja, a gestação prosseguiria a partir de então, normal. E o médico disse para nós, olha, não, pode ficar preocupado, está escolada pelas 2 milímetros. Nada preocupante, tome esse remédio aqui. Aí fomos falar com outro médico, foi muito bom o médico e tal. E aí ligamos pro padre, né? Aí é uma parte até engraçada. Eu liguei pro interno e falei assim, meu amigo, você não sabe o que aconteceu. A criança tá viva. Deu 2 minutos, o padre me liga. Padre Rodrigo. Meu Deus do céu, o que aconteceu? Padre, Deus operou um milagre. Eu nunca vi um milagre. Ele, eu também não. E aí, padre, graças a Deus, nós tivemos a oportunidade de ir lá na igreja testemunhar essa graça. E em fevereiro do ano passado, batizar o Rafael. Depois de toda a pandemia, né, que nós vivemos, batizar o Rafael na igreja onde esse milagre aconteceu. Rafael nasceu. Rafael hoje está com 2 anos. Foi 2 anos. Depois, porque vocês estavam ali com menos de 2 meses, né? 8 semanas, vamos supor, 8, 9 semanas. Sim. Então, as outras semanas correu tudo tranquilamente, vida normal para você? A gente, depois disso, né, deu acho que 1 mês, né, a gente se mudou. Para Florianópolis. E depois eu ainda fui descobrir lá, já, com outros médicos. Eu acredito que depois desse momento de oração também, Deus, né, além de consolidar o milagre, a nossa fé principalmente. E a gente, eu descobri um pólipo lá, e eu vejo assim que desde o início da gravidez, porque o pólipo também pode ali causar aborto, então foi graça de Deus durante todo esse tempo. Só que o Rafael nasce e depois de um tempo vocês descobrem que o dom, o presente seria ainda maior. Sim.
Outro desafio. E aí, padre, ele foi se desenvolvendo. Com 8 meses ele já falava papá, mamã, já era muito ativo, ele sempre foi muito forte, né? Perna forte, coordenação muito forte. E aí a gente percebe que alguns sinais, algumas comorbidades começam a aparecer. E a Vanessa começou a estudar isso. Ela falou que teria a possibilidade dele ter o espectro do autismo, né? E aí fomos para um médico em abril desse ano, né, 2022, e tivemos um laudo para isso. E aí viemos para São Paulo, passamos um tempo em São Paulo e decidimos voltar de Florianópolis para São Paulo. E aí, padre, o amor parece que triplicou, né? E aí parece que cada dia é um novo dia, cada dia é um mistério, porque agora cada avanço é celebrado como se fosse aquele dia em que o milagre aconteceu. Então o diagnóstico já tem? Já tem. Já temos. 1 ano e meio eu comecei a perceber, né, uns atrasos, e foi aí que a gente começou a buscar. Eu penso que talvez também se tivesse seguido como estava antes, além, claro, da pior coisa que poderia acontecer, o aborto, mas também se prosseguisse, poderia ser muito maiores as consequências, né, se não fosse a intervenção de Deus. E quando eu olho para ele e vejo, por mais que tenha as condições do espectro, ele é muito desenvolvido. Você olha assim, meu Deus. E foi o que você falou, né? Às vezes a gente tem um sonho, como é o caso, né? A gente de construir uma família. Mas tem os seus desafios, como em qualquer lugar. E a gente vivenciar cada etapa desse e realmente entregar na mão de Deus, ressignificar cada momento. Eu acredito que todo desafio traz a gente para crescimento, né? E pessoas, o Rafael é extraordinário, nos torna também extraordinários por sermos pai dele. E aconteceu um dado, padre, muito interessante, né? Hoje eu trabalho, a Vanessa, o nosso ministério hoje, qual é? É o Rafael. O ministério do André. Ministério Rafael. É o do Rafael. E nesse dia que o Rafael foi batizado, rezaram pela Vanessa e falaram: mãe, do sua mão brota a vida. Pode rezar aqui antes do diagnóstico. Do diagnóstico. E é muito interessante que até clientes minhas que antes não podiam engravidar, pessoas próximas começam a vir e a gente começa a falar: olha, vai para a igreja, confessa, reza com fé, volte à vida de comunhão. Então, muitos dos clientes que trabalham comigo na escola, eles vêm com essa dificuldade. Começa com vendas, depois a gente começa a falar de Deus, né? Na boca do cristão, a cada 10 palavras, 11 é Jesus Cristo. E aí, quantas pessoas a gente manda pro confessionário, tanto eu quanto a Vanessa? E desse tempo, 3 casais já tiveram a graça de engravidar. E eu falo assim, é uma extensão, porque por mais que a Vanessa não esteja à frente, é algo que nós fazemos juntos hoje, né? Vocês são unidos pela graça sacramental, pela graça da vida, pelo dom que Deus deu a vocês, é assim, né? Mas eu fico pensando de uma maneira assim muito missionária, né? Porque vocês dois receberam uma formação missionária. Vocês participaram fizeram parte de uma comunidade onde receberam formações, né? E hoje vocês têm uma missão, que eu vou dizer assim, é para além do Rafael. É o Rafael, mas para além do Rafael. E que bom, você já está confirmando que é bem assim mesmo, né? Sim. Vamos pensar quantas milhares de pessoas já estão nos vendo nesse momento e quantas vão nos ver ainda, porque vai estar lá no canal da Canção Nova no YouTube, né? O Canção Nova Play. E esse testemunho de vocês é missionário. Só que nós estamos com o Rafael com 2 anos de idade, né? Deus pode operar milagres, como já operou na vida dele? Pode. Mas Deus pode operar milagres a partir dele, deixando ele como ele está. Sim. Né? Então, assim, na vida de tantas outras pessoas, a partir dele, de como ele está. Porque, assim, às vezes a gente até gostaria de vê-lo de uma forma sem o diagnóstico. Deus pode fazer? Pode. Se ele deu vida ao seu útero,
Se Ele deu vida ao seu ventre, Ele pode fazer isso. Sim. Mas Deus também pode operar inúmeros outros milagres sem precisar fazer o milagre que nós queremos. Então fique atento, porque Deus pode fazer o que Ele quer agora. Né? Sim. É uma criança de 2 anos, como você mesma disse, né? É forte, é vivaz, enfim. E o que Deus pode fazer com ele a partir de agora, nele e através dele. Mas eu vejo que os que mais recebem são vocês dois. Né? Vocês são os primeiros pontos de chegadas do milagre do Rafael. Porque vocês dois trouxeram um diagnóstico de depressão. Né? Sim. E eu toco na realidade em que essa depressão ela vai sendo, digamos assim, não vencida, mas vivenciada e esquecida, porque o olhar tem que estar em outro lugar. Sim. Então, Deus seja louvado por isso, Deus seja louvado pela vida de vocês, Deus seja louvado pelo testemunho de vocês. E não se cansem de dizer que vocês tocam no milagre. Quando vocês chegaram, né, o Rafael está aí, né? Está aí brincando, está aí correndo por algum lugar. Mas quando vocês chegaram, né, eu entrei na sala, você estava dando de mamar para ele, tudo. Você dá de mamar um milagre. Você toca no milagre no seu filho. Né? Então nunca se esqueçam disso. O que vocês vão viver daqui para frente, aí daqui a 15 anos, não sei se serei eu, aí vocês voltam para dizer dos milagres que aconteceram nesses 15 anos, quando o Rafael já estiver com 17. Mas o maior milagre é este. Vocês acreditaram e Deus fez. E o que hoje vocês têm na casa de vocês é um grande milagre. Amém. Amém, Pai. Então eu quero agradecer muito vocês pelo testemunho e digo, continuem, continuem, continuem. Porque vocês não fizeram parte de uma comunidade, vocês não foram formados para ser missionários e deixaram, pronto, a missão de vocês está só começando. A missão de vocês só tem 2 anos. A verdadeira missão de vocês só tem 2 anos. Com certeza vocês ainda vão testemunhar muitas bênçãos e graças, porque Deus não faz pela metade, né? A obra dele é completa. Com certeza. Deus abençoe. Amém. Obrigado Amém. mesmo Obrigada, por vocês terem Padre. vindo. Viu? Qual é o milagre que você toca a cada instante na tua vida? Pensa sempre nisso. Não é o milagre que você quer tocar, mas é o milagre que você toca. Enquanto perdemos tempo à espera do milagre que queremos tocar, podemos não ver o milagre sendo tocado a cada dia. Este e todos os outros programas você pode também acompanhar no Canção Nova Play e divulgar nas redes sociais, para as pessoas que você conhece, pode ser que vivam situações parecidas. Divulgue, compartilhe. E assim vamos fazer com que mais e mais cheguemos a ter neste mundo gente de fé. Deus te abençoe e até o próximo programa, se Deus quiser.